Eles têm o mar como sua grande companhia. Navegam no vai e vem das ondas e levam para bem longe todas as mazelas e trazem esperança e alegria. As estrelas são suas irmãs e há sempre um espaço para todos os filhos e filhas no seu barquinho. Eles são os marinheiros e marinheiras na Umbanda e é sobre eles que nós vamos falar hoje nesse vídeo. Olá, eu sou o Pai Luiz Felipe Stevanin, dirigente da Aldeia de Luz. E antes de começar, quero convidar você para seguir o nosso canal, clicar nas notificações, ativa o sininho para assistir a outros conteúdos como esse que valorizam as raízes ancestrais da nossa religião. Essa é a proposta do nosso canal e também do livro que publicamos, que é O Terreiro de Caboclo, a raiz indígena na Umbanda, que faz um resgate da força dos caboclos e dos saberes dos povos originários na Umbanda. Nós vamos falar sobre a linha de marinheiros. A gente tem que lembrar que a Umbanda reverencia as forças sagradas da natureza, reverencia os espíritos ancestrais, que são os mediadores dessas forças sagradas. Então os marinheiros nada mais são do que ancestrais do mar. São jangadeiros, canoeiros, pescadores, artesãos, marisqueiras, caiçaras, homens e mulheres que habitam nesse ecossistema do mar. Mas não só do mar, né? A gente tem que pensar também nos canoeiros, nos jangadeiros, dos grandes rios do Brasil, do Amazonas, do Tapajós, do Rio Negro, do São Francisco, que também são rio-mar, né? Então os marinheiros são esses espíritos ancestrais que se manifestam na Umbanda, trazendo a força de todos os orixás das águas, principalmente das mães das águas. Por isso, eles fazem parte desse conjunto de espíritos e de seres encantados que formam o chamado povo d'água. Inclusive, tem um vídeo aqui no nosso canal já falando sobre o trabalho do povo d'água, a origem desse culto na Umbanda. Mas os marinheiros especificamente, eles estão muito ligados à navegação, pelo menos enquanto tradição, enquanto origem, né? Qual é a imagem que a gente tem na cabeça quando fala do marinheiro? É sempre aquela imagem do rapaz vestido de branco com um bonezinho na cabeça, inclusive tem lá a cantiga, né, que diz: marinheiro só, quem te ensinou a navegar? O marinheiro só, foi o tombo do navio, o marinheiro só. Lá vem, marinheiro só, ele vem faceiro, marinheiro só, todo de branco, marinheiro só, com seu bonezinho. Que é um imaginário presente dentro da Umbanda. Só que como todas as falanges, todas as linhas de trabalho, a gente tem uma diversidade de manifestações, né? Nós temos marinheiros de água doce, marinheiros de água salgada, né? Temos não só aqueles que trabalham embarcados, mas todos o que habitam em torno das atividades do mar. Pescadores, feirantes, marisqueiros, estivadores, né? Um exemplo da atuação histórica, né, da linha do marinheiro é aquele grupo de homens e mulheres que estão em torno do porto, né, na região da Praça Mauá, aqui no Rio de Janeiro. Trabalham na estiva e é uma linha que tem uma proximidade muito grande com os malandros. Não por acaso, porque eles vivem, né, historicamente no mesmo contexto, no início do século XX, né, num contexto de urbanização do Rio de Janeiro. E o malandro do morro é também o estivador, é também o feirante, é também o pescador e é também o sambista, aquele que vai para as rodas de macumba, para as rodas de jongo, para as rodas de samba. Então existe um encontro entre essas culturas. O marinheiro, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, a figura dele está muito ligada à figura do malandro. E a gente vai percorrer a costa brasileira e vai ver também a diversidade, né? No Ceará, a figura do jangadeiro, né, que é tão importante no Ceará, né? A figura do canoeiro, do homem da canoa nos rios brasileiros.
Então são várias culturas que se encontram nessa manifestação dos marinheiros e marinheiras. De onde que vem essa tradição? Né? De onde que vem essa linha? Essa linha ela se origina na Umbanda ou ela também está presente em outras religiões dentro do campo afro-religioso, afro-indígena brasileiro? A gente vai encontrar a figura do marinheiro presente também no tambor de mina, na encantaria do Maranhão, do Piauí, do Pará. A família dos marinheiros é um grupo de espíritos, de encantados, que se manifestam na guma, né, do tambor de mina. Então existe também a figura do marinheiro no tambor de mina, na encantaria. Inclusive, a figura de Mariana, que é a cabocla Mariana, ou a marinheira, ela é a grande padroeira da marinha, do mar, né, daqueles que vivem da navegação, daqueles que vivem ligados ao mar. Né? Mariana seria uma princesa turca que, vindo para o Brasil, sofreu um naufrágio e se encantou na Praia do Lençol, ou seja, ela não experimentou a morte, né? Ela passa a ser uma encantada, a se manifestar nos terreiros de encantaria, junto com suas irmãs Toia Jarina e Erundina. Mariana, portanto, essa princesa turca, ela é a grande padroeira dos homens e mulheres que vivem do mar. Tem um ponto que vai dizer assim: lá fora tem 2 navios, na proa tem 2 faróis. É a esquadra da Marinha Brasileira Mariana, lá na Praia do Lençol. É a esquadra da Marinha Brasileira Mariana, lá na Praia do Lençol. Ela é marinheira, ela é marinheira, ela é revoltosa da Marinha Brasileira. É uma figura, né, importante aí, que claro que vai influenciar a Umbanda também, esse imaginário, né? E é preciso a gente romper um pouco com alguns estereótipos que a gente tem, porque a figura do marinheiro, geralmente, ela é associada àquele beberrão, aquele espírito que vem no terreiro para beber, para dançar, e até as pessoas erroneamente vão dizer que ele não tem nada para ensinar, quando o marinheiro tem toda a sua poesia, toda a riqueza e toda a beleza que ele vai nos ensinar. Então o marinheiro não é apenas aquele espírito que vem para bailar como se estivesse bêbado, né? Ele chega no terreiro, parece que está bêbado. Essa é uma visão que a gente tem que romper, porque, como eu disse, há diferentes formas de manifestação dentro dessa linha, né? O marinheiro, ele traz a poesia da vida. Por quê? Na solidão do mar, ele olha com um olhar contemplativo para a Calunga Grande, para o oceano, para o reino de Mãe Iemanjá. Embora ele esteja ligado a todas as mães das águas, a Oxum, a Inhansã, com os ventos e temporais, a Nanã também, com os brejos, né, com os manguezais, aqueles que são os catadores de mariscos e de caranguejos também podem se manifestar dentro da linha de marinheiro. E é um reino ligado à Mãe Nanã, né? O caranguejo pertence à Mãe Nanã, o manguezal pertence à Mãe Nanã. Então a gente precisa entender que esse complexo de espíritos que se manifesta como marinheiro, ele pode estar ligado a todas as nossas Iabás, todas as mães das águas, né? O marinheiro também nos traz o sentimento de poder de navegação, para que a gente possa controlar o leme do nosso navio, ser o dono do nosso destino. Eles nos trazem coragem, valentia, liberdade, afinal eles vivem no mundo, né? A maior parte do tempo no mar. E ao viver no mar, eles aprendem a contar histórias. Por quê? Na solidão eles falam muito sozinhos, falam muito consigo mesmo, falam muito com seus amigos. E quando voltam para a terra, trazem todas as histórias. Então o marinheiro, ele conta muita história, ele conta muito caos, né? Existem marinheiros que rememoram, por exemplo, dentro da Umbanda, histórias de outras terras. Marinheiros poloneses, né? Os polacos, podem ser portugueses, podem ser africanos, enfim.
é uma linha que está aberta à manifestação de várias nacionalidades, né? Isso não é algo incomum, ao contrário, tem fundamento. Se a gente pensa, por exemplo, na figura de Mariana, como eu disse, que é uma princesa turca, né? Que traz outra nacionalidade. Digamos que o mar é esse grande ponto de força que banha todas as terras do planeta, que une todos os povos, traz esse grande sentido de universalidade. Afinal, o mar é a grande mãe, né, de todos os seres da Terra, né? O marinheiro, cada um vai utilizar um tipo de traje, né? Alguns utilizam cordas, outros utilizam conchas, podem usar facas, né, ou punhais para cortar, né? E podem sim utilizar a bebida como elemento de limpeza. Inclusive, existem pontos que falam sobre isso, né? Marinheiro bebe na boca do garrafão, pisa de pé em pé para não cair no chão. Alguns pontos vão falar, né, sobre o garrafão azul, né, o marinheiro que bebe com o pai, bebe com a mãe. E ele utiliza a bebida como um elemento sagrado, um elemento de limpeza, né, para descarregar. É uma linha que tem uma afinidade muito grande com a limpeza e com a descarga. Eles limpam o terreiro e levam essas energias densas, pesadas, para o fundo do mar, para a Calunga Grande. Inclusive, dentro do imaginário afro-indígena, o fundo do mar ele é habitado por espíritos, né? E por encantados, por seres espirituais, incluindo aí os marinheiros. Algumas figuras históricas eu gosto de rememorar ao falar de marinheiros, porque nos ajudam a entender a complexidade dessa linha. A principal para nós aqui dentro do Rio de Janeiro, aliás, eu acho que no Brasil como um todo, é a figura de João Cândido, né? O marinheiro negro, esse grande protagonista da revolta da Chibata, uma revolta contra a tirania, contra o autoritarismo, né? É uma revolta dos pobres da Marinha contra as autoridades, contra as altas patentes, porque eles sofriam castigos físicos, não recebiam um soldo adequado, né? Passavam fome, que eram os marinheiros de baixa patente. Então, quando a gente fala de marinheiro, nós não estamos falando de almirante, nós não estamos falando de grandes figuras, né, da marinha, né, do militarismo brasileiro. A gente está falando do povo pobre, do povo preto, do povo indígena, dos caiçaras, dos pescadores, daqueles que são marginalizados, porque a Umbanda ela acolhe essas figuras marginalizadas, né? São essas figuras que compõem o imaginário afro-indígena religioso da Umbanda, né? Então o almirante negro é uma das grandes referências para a gente pensar, né, na figura do marinheiro, né, que ele foi submetido a várias torturas depois da revolta da Chibata, no início do século XX, e sobrevive, enquanto vários dos seus irmãos são mortos, são executados pelo Estado brasileiro, né? Então essa é uma das figuras, né? Outra figura, o Chico da Matilde, no Ceará, o Dragão do Mar, né, que é alguém que defende a liberdade, né, um libertário, que ajuda o povo sofrido, o povo escravizado, o povo pobre, o povo preto, né? O povo brasileiro, de um modo geral. Então essas figuras, né, seja do mar, seja dos rios, né, eles trazem os ensinamentos dessa linha, que é uma linha muito bonita, é uma linha muito poética, como eu disse, que traz a poesia da vida, a poesia do mar, né? Que é uma poesia que, como eu também disse, ela liga muitos povos, né? Fernando Pessoa, poeta português, ele nos ensina sobre essa beleza e a vastidão do mar, que nós, brasileiros, temos, né, o privilégio de ter uma costa tão bonita, tão abençoada, né, que vai do sul ao norte, passando pelo nordeste, que é também retrato de uma diversidade cultural, né? Se a gente pensar, por exemplo, nos caiçaras, né, que são descendentes de indígenas que habitam o litoral do Rio de Janeiro, de São Paulo,
do Espírito Santo, que vivem da pesca, né? A própria palavra caiçara significa isso, que é um tipo de armadilha de origem indígena que era feita para pegar peixe, né? Então o povo caiçara é esse povo que vive no ecossistema do mar, né? Que vive desse entorno. E pode sim ter, inclusive ser nome de marinheiro, né? O marinheiro caiçara, enfim, quando falamos de nomes, né, que é um tema que gera muita dúvida nos médiuns de Umbanda, qual é o nome do guia, né? Dentro da linha de marinheiro temos muitos nomes, né? Martim Pescador talvez seja o nome mais conhecido, porque faz referência a um pássaro, né, que é o martim pescador, um pássaro que se alimenta de peixes, mas é também um marinheiro, um espírito, né, que alguns dizem que se encantou nesse pássaro, seu martim pescador, né? Tem lá o seu Zé Maré, né, João das Marés, João Caiçara, Zé Caiçara, enfim, há uma infinidade de nomes, né, de espíritos masculinos e femininos, sempre nomes simples, né, como João, José, Antônio, Maria, fazendo referência a esse universo do mar, né? Podem também referir-se aos pontos de força do mar, né? Marinheiro dos Sete Mares, marinheiro das marés, marinheiro das sete ondas, ou seja, os seus nomes podem também se relacionar aos pontos de força do mar. Marinheiro da costa, marinheiro do penhasco, marinheiro da Bahia, né? Da Bahia não apenas no sentido do estado da Bahia, mas da Bahia como ponto geográfico do mar, né? A Baía de Guanabara, a Baía de Todos os Santos, né? Como algo que compõe a costa brasileira. Enfim, a gente vai, portanto, compreender a complexidade dessa linha, que é muito desconhecida pelos umbandistas, porque a gente fica muito preso num estereótipo do marinheiro como aquele rapaz de bonezinho, né, e de roupa branca, que é sim parte desse imaginário do marinheiro. Só que o marinheiro ele pode ser muito mais, né? Também aqueles que, como eu disse, que estão no entorno do cais, né? Temos um espírito que se manifesta aqui nessa linha, muito próximo também aos malandros na nossa casa, que é a Dona Rosa Serena do Cais, que é uma marinheira que vive nesse contexto do mar, nesse ecossistema das águas, né? Que ela não é uma navegante, ela não vive embarcada, mas ela vive naquele contexto, né? A sua memória espiritual está ligada a esse contexto, né, do mar. Então é preciso que a gente... Aí muita gente pergunta, como é que eu descubro o nome do meu marinheiro? Como é que eu descubro o nome do meu Exu? Como é que eu descubro o nome do meu caboclo? Pergunte a ele. Vivencie a prática de terreiro. Não tem como eu dizer qual que é o nome, se esse nome existe ou não. É o próprio guia que vai revelar qual é o seu fundamento, né? O fundamento do seu trabalho. Então essa linha de marinheiro nos traz a força da grande calunga, né? Da calunga grande, essa palavra de origem banto que significa o abismo desconhecido, aquilo que está além de nós. Que os marinheiros possam levar toda a negatividade para a calunga grande e nos trazer também a energia de renovação que o mar nos oferece. Salve os marinheiros, as marujadas! Muito obrigado, meus irmãos e minhas irmãs. Axé, Saravá, Agui de Evéter.